Esse problema de saúde que eu tive na infância, eu não me recordo porque eu era muito jovem. Bebê, era bebê de fato. Eu sei das histórias que minhas tias, minha mãe, meus pais me contam. O que eu sei é que eu ficava numa creche, meus pais trabalhavam, então eles me deixavam durante o dia numa creche. E essa creche, ela me ofereceu uma comida ou que parece que estava estragada ou que não era adequada para uma criança. Isso destruiu minha flora intestinal e eu cheguei aí para uma UTI, passei um tempo na UTI, depois minha mãe não queria mais me deixar numa creche, né? Ficou com receio, passei um tempo com uma tia minha. Chegou inclusive um médico um dia a dizer assim, olha, queria preparar vocês que ele está muito mal, enfim, quase que preparando minha mãe para o pior. Mas enfim, consegui resistir e passei por esse período e nunca tive outro grande problema de saúde na vida, né? Acho que esse foi talvez a primeira e única grande prova, né, que eu tive como questões de saúde especificamente. Uma das lembranças que eu tenho mais presentes e que eu vejo muito aqui em Salvador, e eu sempre me recordo disso, é quando lá onde eu morava, perto, tinha um grande campo de futebol, que em muitos bairros é a única opção de lazer, né, geralmente. E lá era a única opção de lazer, não tinha uma praça, tinha um campo. E esse campo ficava atrás do gol, né, ficava um valão. Que no Rio de Janeiro o valão é um rio que virou um canal de esgoto. Então um rio que em algum momento foi limpo, que virou um esgoto. E nesse valão, muitas vezes a tela do campo vivia muito mais furada do que boa. E a gente jogava a bola e a bola passava pela tela e caía no valão. Quando o valão geralmente não estava muito cheio, a bola parava em algum canto, assim, algum lixo e tal, a gente descia descalço, entrava no valão, pegava a bola com a bola toda molhada de esgoto, batia e jogava a bola. E não estava nem aí, né? Não sabia que aquilo era um risco gigantesco. E isso eu vejo muito ainda em alguns bairros em Salvador, né? O valão, as pessoas, os jovens, as pessoas querendo cortar caminho, que eu também fazia isso. Queria cortar caminho com preguiça de ir até ali para passar uma ponte e aí pisava no esgoto. Essa é uma memória que eu tenho muito forte nesses meus anos no Rio de Janeiro, em São Gonçalo especificamente. Minha vida toda, de fato, vivi em São Gonçalo, que é uma cidade da região metropolitana, passando a ponte, né? Passa Niterói, você chega em São Gonçalo, que é uma cidade gigante, muito problemática, quase que uma Baixada Fluminense, assim, só que pro outro lado. E eu tenho muitas lembranças. Primeiro, eu lembro que a gente vivia num conjunto habitacional, vamos dizer que é como se fosse o Minha Casa Minha Vida de hoje. Só que era de casinhas, né? E tinham até alguns prédios, tinham casas e prédios, a gente vivia numa casa. E era bacana por um lado, porque você tinha aquela vida mais livre, mais aberta, então não era um condomínio. E eu vi muito essa transição, sabe, da ocupação irregular e se constituindo. Quando a gente chegou à casa, eram cada um na sua casinha, e as pessoas foram crescendo a casa, foram ocupando os espaços, e daqui a pouco eu conversei recentemente com um amigo meu, que ainda vive por lá, e ele me falou que, por exemplo, está tudo tomado pelo tráfico, que na minha época não tinha. A gente sabia que tinha uma área, por exemplo, que era uma área que a gente não devia ficar indo. Tinha uma galera lá que era mais ou menos e tal, mas não era aquela coisa dominada. Ele falou, André, cara, não desce. Lembra daquele morrinho e tal? Tem até um áudio dele. Lembra daquele morrinho que a gente descia e tal? Não esquece, irmão. Não entra ninguém, não entra carro, não entra ninguém, que os caras não deixam, nem a polícia entra. Aí lembro também dos baile funks, quando eu ia, né? Na adolescência, ia, claro. No Rio de Janeiro, quem não vai pra baile funk, né? Ia pra baile funk, ia pra show de reggae, ia pra show de rock. Eu era muito misturado assim, né? Eu gostava de tudo, Vilazo. Gostava de rock and roll, aí, mas também me dava bem com a galera do funk, me dava bem com a galera do pagode, né? Aquele pagode que a gente chama de samba aqui na Bahia, né? Lá é só pra contrariar, fundo de quintal, lá a galera chama de pagode, né? Então era algo que eu tinha uma presença muito forte em quase todas as tribos, porque eu me dava bem com todo mundo, né? Gostava muito enfim, adolescente, né? Vivia curtindo. Como eu vivia nesse bairro, que era um bairro de rua, né? Então a gente tinha os vizinhos que se conversavam e tal, as pessoas passavam. Perto da gente, de onde a gente morava, tinha uma senhora,
uma senhora negra, mãe de santo, e que ela cuidava de jovens com esse perfil, que os pais precisavam trabalhar e deixavam com ela. Ela tinha meio que uma creche comunitária desses jovens, além dos netos dela que ela cuidava. Então ela tinha... A Vó Conceição. Vó Conceição. E aí Vó Conceição, ela criava da gente. Então minha mãe sabe, meus pais saíam de dia para trabalhar, me deixavam com ela. Eu passava o dia com ela, com os netos dela, com outras crianças do bairro, na casa dela. E aí quando meu pai voltava, me pegava de volta. Era praticamente na frente da minha casa, assim, uma ruazinha bem, assim, sei lá, 10 passos, né? E Vó Conceição foi, assim, esse anjo, né, que passou na vida da gente, porque ela cuidou de mim no momento... Inclusive, meu pai fala que ela chegou um dia, bateu na porta, perguntou assim, ó, deixa que eu cuido dele para vocês. Eu sei que vocês estão passando por um momento difícil e tal. Mas quando eu vim para cá, tinha 18 anos, 19, e ela, acabei perdendo essa conexão, né? E ela faleceu já morreu. Não, falo ainda com algumas das, que a gente chamava de prima, inclusive, porque a gente viveu junto, mas eram netos dela, né? Netos e netas. Ainda tenho algum contato com algumas pessoas, mas é uma história que realmente, não só na minha história, né? Inclusive lá na rua, quem vivia lá na rua era aquele jogador Leonardo, que jogou aqui no Vitória, sabe aquele altão? Ele era da minha rua. Silva. Ele vivia lá na rua. Ele morava lá, ele começou a jogar futebol lá e tal. E acho que a família dele ainda vive lá ainda, inclusive. Então, a Vó Conceição trouxe isso. E tem essa parte também, que é uma conexão muito forte, inclusive, com a Bahia, né? Porque ela era mãe de santo. E aí ela, de alguma maneira, eu lembro, isso eu tenho algumas memórias, porque aí eu fui crescendo, né? Então já era mais criança, não bebê. Dela me dando banho de folha, banho de pipoca, rezando, enfim. Então, fazendo aquele... Eu não sei se o terreiro era de candomblé, se era de umbanda, isso na época eu não me recordava. Eu não tenho essa memória porque ainda não sabia, não conhecia, né? Não entendia aquele movimento. Mas lembro que às vezes a gente ia para festas fora da casa dela, ia para outros lugares, que ela me levava. Então essa é uma memória e uma passagem muito importante da minha vida, porque, enfim, talvez eu não estivesse aqui se não fosse ela, né, de alguma maneira. Foi fundamental porque tem uma outra história que é com minha avó materna. Minha avó materna é do interior de São Paulo, uma cidade pequenininha. Minha avó materna é muito, diríamos assim, era, né, muito beata, de igreja. Católica. Muito. E ela era uma pessoa relativamente conservadora, no interior de São Paulo, né, imigrante de italiano. E ela era minha madrinha. Nesse momento, nesse período em que eu, né, saí do hospital, minha avó passou um tempo lá em casa com meus pais, mas ela também não podia, porque, enfim, tem meu avô, tinha outras pessoas para... Tinha toda a chácara que ela tinha lá, meus avós tinham no interior de São Paulo. Minha avó era uma pessoa conservadora, né, óbvio, mas uma pessoa incrível também, sobre vários outros aspectos, maravilhosa. E ela tinha um respeito enorme por Vó Conceição. Enorme, assim, uma coisa que ela sabia o que Vó Conceição tinha dito para ela. Tinha feito por mim, feito, né, pelo neto dela. Então ela tinha esse respeito muito. Então, ao mesmo tempo que eu, no final do ano, quando eu estava lá, era minha avó Matilde, querendo que eu fosse para a igreja, né, igreja católica, e adolescente geralmente tem essa um pouco resistência. Eu tinha a Vó Conceição falando ou fazendo ou praticando o candomblé, ou a umbanda, não me recordo agora exatamente qual era a linha. E ainda tinha uma tia minha, tia Regina, uma irmã de meu pai, que era espírita. Que também é uma tia que eu amava, amo muito, tá viva ainda. E que aprendi muita coisa da teoria espírita com ela, porque ela me contava histórias da família mesmo, coisas que aconteceram, que, né, com toda a coisa do acompanhamento, da evolução espiritual, enfim. Então tinha essas três principais tendências, né, circulando de alguma maneira na minha vida. Isso foi fundamental, né? Não só a Vó Conceição, mas minha avó materna e tia Regina, essas três linhas, filosofias e religiões, né? Mas claro, também tinha conexão com evangélicas, pessoas que de alguma maneira... Porque a periferia, né? E eu vivia numa periferia, a igreja evangélica ela vem ocupando espaço há muito tempo. E aí, muito, por exemplo,
As netas de vó Conceição hoje são, na sua maioria, evangélicas. Então, mas sempre com muito respeito, né? Uma linha com muito respeito a outras formas de religião. Hoje eu não pratico nenhuma religião, né? Não pratico a liturgia de nenhuma religião. Eu lembro que na minha adolescência eu lia muito sobre budismo, lia muito sobre o islamismo, né? Hoje em dia eu tenho uma conexão muito forte com as linhas orientais de meditação, de yoga. É claro que em Salvador você tem que ter uma característica especial de respeito. Aqui a gente tem uma convivência, em alguns casos, infelizmente, não tão respeitosa, mas eu acho que de alguma maneira isso tem sido, né, tem sido respeitoso na maior parte do tempo, mas seja o evangélico, a evangélica, seja o candomblé, a umbanda, o candomblé sobre suas diversas matizes, seja a igreja católica, que tem também aí uma força e um papel muito importante na sociedade. Eu me considero alguém que busca algum tipo de evolução espiritual, entendendo cada uma dessas matizes, orientações religiosas, mas não pratico hoje nenhuma religião, né? Acredito muito na presença do sagrado, de Deus, especialmente quando a gente fala da natureza, né? Quando a gente vê as relações, as conexões que existem na natureza, né? Esse modo holístico em que a natureza funciona. Não podia ser nada que não fosse criado por um ser superior, né? Como a gente fala, o arquiteto do universo que pensou como é que uma planta alimenta um bicho, que ao mesmo tempo defeca e alimenta um monte de micro-organismos, que prepara o solo para a planta voltar a crescer. Quem é que pensou nisso, né? Como é que isso foi criado? Então há aí, de fato, esse olhar, mas não pratico, de fato, uma religião hoje, mas com muito respeito a todas as religiões. Eu aprendi muito a me virar, porque eu já era mais crescido e já não ficava mais, né, em Vó Conceição e não tinha mais ninguém para ficar comigo. E aí eu comecei a andar sozinho. Isso para mim foi fundamental. Fundamental. Acho que isso me deu algumas habilidades que até hoje eu tenho. Então, pegar buzu sozinho, guri. Pô, já passei vários perrengues pegando buzu sozinho. Você aprende. Você não vai passar mais perrengue. Quando você aprendeu, enfim, faz parte. Enfim, quase já fiquei na rua, sem dinheiro, né, ser abordado para ser assaltado, você conseguir sair de um assalto, ficar ligado o tempo inteiro. Porque Rio de Janeiro é uma cidade, né, complexa, né? Então, já sofria várias tentativas de assalto e eu consegui fugir só percebendo o meu ambiente ao redor. Isso eu aprendi nesse momento em que eu tinha que ir sozinho para a escola, eu passava um bom tempo na escola, fazendo outras coisas na escola, almoçava na escola. E aí, em algum momento, eu comecei a cozinhar. Minha mãe deixava, eu lembro que assim, era muito comum o prato que ela deixava um arroz já lavado, ela deixava uma carne, um pedaço de bife assim já descongelado na geladeira e deixava uma salada já lavada também, que era só temperar. O arroz eu refogava, fazia e o bife eu passava. Isso foi no começo. Só que óbvio, não é que eu consegui comer isso todo dia, né? Aí eu comecei a cortar o bife, aí botava um tomate, aí misturava depois no arroz, fazia tudo junto numa panela só. Isso foi criando em mim habilidades. E, óbvio, no final de semana eu acompanhava minha mãe na cozinha, ficava de olho, aprendendo com ela. Minha avó materna também me ensinou muito a cozinhar. Eu passava meses com ela no final do ano, no interior de São Paulo, e aí eu aprendia muito, ficava de olho. Minha avó, como é que é isso, como é que é aquilo? E aí ia aprendendo e fui desenvolvendo a habilidade, gostando. Meu pai também fazia alguns pratos, meu pai não cozinhava tanto, mas fazia alguns pratos. E aí fui aprendendo com eles e fui gostando de cozinhar e chegou um momento que eu fazia às vezes o almoço de domingo com minha mãe e tal. Então, com 9, 10 anos de idade? Não com 9, 10 anos, né? Mas na medida que eu comecei a fazer assim, e aí desenvolvendo, aí a partir mais tarde eu comecei a fazer sozinho pratos mais elaborados e tal. E assim, errava direto, ficava salgado, queimava. Muita gente começa a cozinhar e ia falar, eu não consigo, eu não sei. Porque ficou ruim. Mas é isso, faz parte, você erra. Você não pode depois errar de novo, né? Você aprendeu, fez errado, peraí, como é que eu errei? Vai ficando melhor. Então tem pratos hoje que eu faço, que eu aprendi a fazer, que eu comecei fazendo que ficaram horríveis.
E hoje eu faço com a técnica que eu aprendi. Aí você, óbvio, hoje tem muito mais facilidade, porque naquela época não tinha YouTube, não tinha na internet. A internet era para você baixar uma página na internet de escada. E eu lembro que para a gente ter telefone em casa, a gente teve que comprar o telefone, a prestação. E assim, tinha que entrar numa fila de espera para ter telefone lá em casa. Quando a gente teve o telefone, foi um negócio assim, zorra, telefone em casa. Para conseguir falar com minha avó. E era caríssimo fazer uma ligação para São Paulo. Pô, era de vez em quando assim que a gente fazia uma ligação. Hoje em dia as pessoas têm o acesso à informação enorme, dá para fazer qualquer coisa. No YouTube você encontra qualquer coisa, qualquer coisa. Meus avós maternos foram muito importantes na minha vida também, porque eu aprendi muita coisa com os dois. Primeiro, minha avó tem uma origem italiana e meu avô, ele já é mais, digamos assim, caipira, da região do interior de São Paulo. Eles tinham uma chácara, um sítio, 5 filhas, minha mãe era uma, 4 tias eu tenho, e todo final de ano ia todo mundo para lá. Então eu, meu pai, minha mãe, minhas tias com os maridos e os filhos, e a cidade inteira. Tem um monte de familiares, né? Uma cidade muito pequena, no interior de São Paulo. E era assim, para mim, eu vivia vários momentos. Eu era o primeiro a chegar sempre. Chegava eu, meu pai e minha mãe. E aí criança, quando chega, né, sem criança para brincar, eu ficava meio agoniado. O que eu fazia? Eu ficava com meu avô. Então, eu passava muito tempo com meu avô no meio da chácara. Era a horta, era o pomar, era o que ele plantava também. Ele tinha alguns anos atrás eu fui lá, depois da reeleição em 2016, eu tirei uns dias para... Falei, pô, queria muito voltar lá. Minhas tias já tinham vendido o terreno, que ninguém mais mora lá. Minhas tias e minha mãe, né? As filhas. E aí eu olhei aquele terreno que já não tinha mais a chácara, porque quem comprou lá foi a prefeitura, manteve a casa, uma sede de uma secretaria, e o terreno eles abriram. Eu olhei e falei, cara, parecia tão maior. Porque eu, como criança, tinha horta, tinha pomar, tinha um lugar que ele criava galinha, criava porco, plantava cana, plantava milho, tinha um bananal. Enfim, era um negócio que para mim era um mundo inteiro. Minha avó tinha um pedaço grande de um jardim que ela cuidava. E eu, para mim, aquilo eu tinha lugares que eu tinha medo de ir, que eu achava que era muito longe da casa. Daí quando eu cheguei lá, eu falei, cara, que negócio é tão pequeno assim, né? Em tese era tão pequeno, e meu avô aproveitava tanto aquilo. E eu passava muito tempo com ele, na horta, passava muito tempo com ele aprendendo a lidar com a terra. Eu lembro que a gente fazia caldo de cana no braço, tinha lá um moedor de caldo de cana, assim, que as crianças gostavam, a gente quando era criança gostava, né? Ficava assim. E com minha avó eu aprendia muito a cozinhar. Eu lembro que tinha algumas goiabeiras, e como eu ia para lá só no final do ano, a época de goiaba era no meio do ano. No meio do ano. E aí ela sempre fazia a goiabada, que era um dos doces que eu mais gosto até hoje. E ela guardava a goiabada para mim congelada. E aí, quando eu chegava, sempre tinha goiabada, porque era o que eu mais gostava. E eu sempre acompanhava. Ela tinha um forno a lenha, um fogão a lenha, tinha um fogão normal. E eu sempre acompanhava ela nesse processo de culinária. Eu ficava do lado, perguntando, olhando, falando. E foi um aprendizado muito grande. E claro, e a leitura que você citou, aprendi a gostar de ler com meu pai. Meu pai sempre foi um leitor assim, que comia livro. Eu lembro, nunca esqueço disso. Lá na casa de meus avós, dessas férias que a gente passou, meu pai leu, não é mentira, meu pai leu Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro, em um dia. Eu achei aquilo e falei, não é possível. É porque naquela época eu ainda lia livros mais leves, né? Então eu era adolescente, criança ainda, então eu estava começando a ler. E eu lembro que meu pai acordava muito cedo. E aí eu lembro que eu encontrei ele de manhã lendo num canto da casa. Aí de tarde eu estava correndo com meus primos, aí encontrei meu pai na varanda lá da frente lendo. E no dia eu lendo. E lembro que foi uma tia minha que emprestou para ele, tia Sueli. Pensou, não, Verá, tô com esse livro aqui, ó, e tal. Aí, quando ele terminou o dia, eu lembro que ele virou para minha tia e falou, muito bom, viu? Eu adorei esse livro, esse cara é bom, viu? Entregou para minha tia de volta o livro. Em um dia. Eu falei, que superpoder, né? Acho que o pai da gente é meio super-herói. Para mim, o superpoder do meu pai era ler. E ele assinava os jornais, então lá em casa tinha o Globo, a assinatura do Globo, tinha assinatura de revista. Então, eu tinha o hábito, por exemplo, de ler jornal todo dia.
Eu lia o Globo todo dia lá em casa, chegava, era assinando, a gente lia. Isso foi um hábito que eu criei com meu pai, e aí depois fui para os livros, óbvio, foi aí comecei a ler o que eu, né, me aproximava. E o primeiro livro que eu li, que eu considero livro de fato, né, fora gibi, fora aqueles livrinhos mais simples que você tinha que ler na escola. Coleção Vagalume. Tinha essa coleção aí, tinha a coleção para gostar de ler também. Até tem alguns hoje em casa. O primeiro livro que eu li foi Meu Pé de Laranja Lima, que é um livro assim, para uma criança adolescente, é um livro até meio forte, né? Porque ele fala de emoções, ele fala de abandono, ele fala de uma relação complicada com um pai alcoólatra, que é a realidade de muitos jovens. E não era a minha, mas para mim foi um livro muito forte e que me aprendeu. E hoje eu vejo a relação que eu tenho com árvore, com natureza e tal, como de alguma maneira as coisas se conectam, né? Porque Meu Pé de Laranja Lima e hoje o que eu trabalho. Então esse é um livro para mim foi fundamental, inclusive para gostar, porque foi o primeiro livro que eu digo livro, porque era o primeiro livro que não tinha imagem, figura. Era um livro assim que para mim, apesar dele ser pequeno, se você pegar hoje, é um livro que você lê rápido, mas ele para uma criança ou adolescente, ele é um livro sem nenhuma figura. Esse, pô, que livro... Mas eu li rapidinho, me amarrei. Então essa coisa da leitura vem comigo e até hoje eu trago, gosto muito de ler. Eu nunca consegui me viciar em videogame. Eu tinha muitas pessoas, muitos amigos que se viciaram. Na época, o videogame, eu cheguei a ter um Mega Drive, né? O melhor videogame na época era o Super Nintendo. Aí tinha um amigo que tinha um Super Nintendo, a gente ia pra casa dele, ficava jogando e tal. E antigamente tinha muito, não sei se hoje tem isso ainda, mas antigamente tinha muito lugares que você podia ir para jogar videogame. Como a gente era um bairro popular, tinha muito isso. E eu era viciado em Superstar Soccer. Só que chegou um momento que eu já achei sem graça, porque eu consegui fazer tudo e tal, fazer todo tipo de gol, todo tipo de jogo. Tinha uns negócios lá que você criava, né, botava uns códigos, aí aparecia um jogador diferente. E eu virava cachorro. Tinha um hábito que virava cachorro, tinha um time tipo All-Star, não sei o quê. Aí chegou um momento que eu nunca consegui me viciar de fato em videogame. Sempre achei legal, mas pra mim sempre foi algo que fugia muito, sabe? Da realidade, não era algo que eu me viciava. E eu gostava muito de jogar futebol na rua. Inclusive isso é uma coisa interessante que eu rodo às vezes, eu tiro até uma foto esses dias, só aqui em Rio Sena, que é aquele golzinho com sandália às vezes, a gente pegava a sandália, botava de um lado, sandália do outro, e aí batia no meio da rua o baba, e aí passava carro para o baba, e lá não era baba, né? Lá a gente não chamava de baba, era futebol, jogava racha. O pessoal chamava de racha, mas a gente, criança, vamos jogar futebol, vamos jogar bola na verdade. E Lego era uma coisa que eu me amarrava, era um negócio que eu gostava demais, e eu realmente tenho, infelizmente, essa coisa de não conseguir ter doado meu Lego até hoje. Tá lá em casa, em São Paulo, guardado. Eu olho para ele, porque tem Lego de cidade, tem Lego de classe média, de idade média, de castelo, tem Lego de barco, de pirata, tem vários tipos de Lego e tá lá. Porque o Lego legal dele é que você pode criar tudo, né? Antigamente, por exemplo, para estudar em casa, eu botava um rock and roll. Hoje em dia, para eu me concentrar, eu preciso muito colocar, por exemplo, hoje eu boto uma música instrumental, ou uma música clássica, ou uma música, um rock and roll instrumental, ou um jazz, um blues, mas tem que ser instrumental, porque se tiver letra, eu vou querer acompanhar a letra, eu não consigo me concentrar. Minha mãe trabalhava no centro do Rio de Janeiro, no centro mesmo, a esquina da Presidente Vargas com Rio Branco, que são as duas principais avenidas do centro do Rio. Na outra esquina, por exemplo, fica a Candelária. E a gente morava em São Gonçalo. Então o que acontecia? Quando tinha aula, às vezes tinha aquela aula que o professor faltou, ou então tinha dia que acabava mais cedo a aula. Daí eu ligava para ela, falava, minha mãe, acabou a aula mais cedo, vou aí almoçar com você. Aí eu pegava o buzu, na frente da escola, ia bater lá no centro do Rio. Aí eu almoçava com ela ali no centro. Até hoje eu faço isso, quando eu vou no Rio de Janeiro, eu vou nos mesmos restaurantes que a gente ia. Um restaurante árabe, tem um restaurante, tem uma laranjada lá, que eles falam laranjada americana no centro do Rio, que acho que existe ainda, super antiga. Tem a confeitaria Colombo, confeitaria Cavé, que a gente sempre... Bom, enfim, aí eu ia, a gente almoçava, depois ia numa dessas confeitarias, comia algum doce. Daí ela voltava pro trabalho, ela trabalhava no Banco Real na época,
que foi comprado pela BN e foi comprado pelo Santander. E, e aí a gente... E aí depois que a gente almoçava, eu ficava no centro do Rio rodando. Então geralmente eu passava em livrarias, ficava indo em livrarias, comprava alguma coisa. Eu gostava muito de comprar CD na época, né? Tinha CD. Hoje em dia não tinha Spotify, como tem hoje. E CD era onda, a gente comprava o CD, não peguei a época do vinil. Eu lembro de vinil, do meu pai ouvindo vinil, mas a minha adolescência já era com CD. E também rodava todos os museus do centro do Rio de Janeiro. Então todos os museus, eu lembro que essa coisa do Lego, eu tinha uma exposição no Museu Naval do Rio de Janeiro, todo ano de modelismo. Pô, eu adorava aquela exposição, eu sempre ia. No Paço Imperial, sempre tinha. Por exemplo, o Paço Imperial tinha uma exposição que acontecia todo ano, que era muito interessante, eu adorava aquela exposição, porque pegava um artista, aí esse artista pegava um movimento musical, botava uma música, por exemplo, teve um sobre Bossa Nova, aí pegava o Barquinho, e aí chamava um artista para fazer uma obra de arte em cima da música. Então, e aí tinha um fone, que não era comum na época antigamente, tinha um fone com a música, aí você botava o fone, ouvia a música e ficava viajando na arte que o cara fez, ou a mulher. E aí teve rock dos anos 80, enfim, tinha vários movimentos musicais que eles faziam. Então, aí tinha o Paço Imperial, tinha o Museu Naval, tinha o Museu de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, enfim, tudo isso. Tinha ali a Cinelândia. Eu ficava rodando ali, tipo, com 14 anos, 15 anos, no máximo. Eu ficava rodando no centro do Rio todo. Foram nesses momentos que às vezes eu conseguia fugir de uma tentativa de assalto, né? Que vinham os meninos assim, que você via que ele vinha pra cima, aí eu colava em algum adulto assim, chamava, oi, tudo bom? Aí a galera achava que eu não estava sozinho, ia. E aí depois pra voltar pra casa, eu pegava as barcas, que é meio nosso ferry boat, né? Então eu pegava as barcas, ia para Niterói, também andava muito no centro ali de Niterói, era um espaço que eu andava muito, e pegava o buzu e voltava para casa, chegava em casa, às vezes até depois da minha mãe, porque ficava rodando, e era legal porque esse foi um outro hábito que eu adquiri com meus pais, né? A visita a museus, a entender um pouco de arte, de história, entender assim, né? Apreciar arte, história e entender um pouco a importância desses espaços, né? Salvador é uma cidade, por exemplo, né, primeira capital, nós somos primeiro em um monte de coisa. E temos museus incríveis aqui e outros que precisariam de uma atenção maior, um olhar mais cuidadoso, diríamos assim. Então eu aprendi muito nessa trajetória, com essa experiência, né? Para mim foi muito importante. E era muito bacana, porque, enfim, um adolescente andando por aí, né? Hoje em dia eu vejo alguns pais de amigos meus super preocupados com os filhos, de 15, 16, 17 anos sem poder andar na cidade. E naquela época já tinha todos os desafios de segurança que a gente tem hoje, né? O Rio de Janeiro sempre foi muito problemático nesse aspecto, em que pese eu nunca tenha visto um grande problema, eu me lembro de uma vez ter visto um tiro. Eu lembro que a gente estava no buzu, eu e meus pais, a gente estava num ônibus, e aí na rua assim, alguém deu um tiro, a gente ficou assim, mas não me lembro de mais nada além disso. Foi muita sorte. Né? Sofri uma outra tentativa de assalto, mas nada muito invasivo, assim, de arma nisso ou aquilo. Mas para mim foi fundamental ter tido essa oportunidade, que me deram outras várias habilidades, né? De saber se virar sozinho, de estar no meio da rua com perrengue e não ter pai e mãe para te salvar na hora. Eu lembro que eu andava com dinheiro na meia, eu sempre andava com um trocadinho no bolso, uma grana na meia, porque tinha um dinheirinho se precisasse pegar um táxi de urgência, se precisasse fazer alguma coisa. Então, para mim sempre foi fundamental essa liberdade que eu tive. E aí eu comecei a estudar engenharia ambiental, e aí me reconectando aos poucos com toda essa pauta, né? Todas essas questões. Mas é claro que isso fica lá, né? Fica guardado em algum lugar, não tem jeito. Como é que você passa 15 anos indo para uma chácara com seu avô, com sua avó, e isso está com você, né? Não tem jeito. E aí na secretaria, quando a gente começou a pensar e desenvolver isso, a partir inclusive de uma provocação de pessoas da cidade, isso, né, voltou a aflorar, voltou a lembrança, voltou aos ensinamentos,
a gente começa a lembrar de tudo, né? Meu avô, lembro meu avô, né, colhendo cana, colhendo milho, colhendo banana, né, plantando. Eu lembro que eu ia para a horta e aí eu ajudava meu avô a regar, adorava, porque depois eu pegava a mangueira, a gente tomava banho de mangueira. Mas eu lembro que eu sempre, às vezes meu pai ia comigo, a gente pegava uma cenoura da terra, é por isso que eu devo ter tido verme umas 10 vezes, né? Pegava a cenoura da terra, lavava a cenoura com aquela água ali mesmo, aí comia a cenoura, e aí depois pegava uns talos de hortelã, que meu pai falava assim, não, come hortelã aí que vai ajudar a matar o verme. Então fazia isso quase sempre, então era algo que tinha essa relação, tinha um pé de pitanga, tinha um pé de figo, tinha, né, um pé de acerola, que a gente comia muito acerola, sempre que eu estava lá tinha muita acerola, mangueira, tinha uma cacetada de mangueira, várias espécies, vários tipos de mangueira, tinha, enfim, tinha cana, tinha muita coisa, era muita coisa. Na chácara do meu, como eu falei, parecia tão grande quando era pequeno e tão pequena quando eu fiquei, né, adulto, mas tinha tudo. Por que parecia grande? Porque tinha tudo praticamente. Meu avô colhia quase tudo que ele precisava. Tinha muito aipim também que ele plantava, né, que lá ela chama mais de mandioca. Então, essa coisa fica guardada com você durante um tempo, e quando eu virei secretário, eu passei a me reconectar muito mais. Que quando você vai para um bairro, quando você cria uma horta, você acaba se conectando com pessoas mais velhas, pessoas que vieram do interior, pessoas que têm essa experiência também. E é muito comum, né, você chegar numa horta, eu sou da roça tal, eu sou da cidade tal, eu plantava também quando era criança, com meus avós, com meus pais. E aí você começa a lembrar dos seus avós, você começa a lembrar dessa experiência toda. Isso, eu acho que nada é por acaso também, né, Vilas? Eu acho que nada aconteceu por acaso. Eu não virei secretário de sustentabilidade, eu não me filiei ao Partido Verde, eu não virei engenheiro ambiental em função, né, do zero, no nada, né? Essas conexões, elas vieram se fortalecendo e, de alguma maneira, direcionando, né? Claro que eu não planejei isso, né? Eu não planejei, eu falei, você isso, você aquilo. Nunca pensei em ser secretário, nunca pensei em me filiar no PV, nunca tinha pensado nada disso, até que as coisas foram acontecendo. Eu nunca encarei o consumo de carne, de bicho, como algo, com sofrimento. Tá? Por quê? Porque eu entendia, e lá, especificamente, na minha avó, meus avós, que eles criavam para comer. Meus avós eram pessoas muito simples e que passaram por dificuldades muito grandes. Então a roça para eles era o espaço que eles comiam, eles não tinham dinheiro em alguns casos. Não depois de um tempo, claro, mas no começo da vida deles eles não tinham dinheiro para comprar as coisas. Então eles cultivavam e criavam animais. E meu avô comprava todo ano um porquinho e no final do ano matava o porquinho. Eu nunca vi um porco sofrer, né, com isso, porque meu avô matava com uma punhalada e ele nunca errou a punhalada. Tem gente que erra a punhalada e o porco fica sofrendo muito tempo. Eu já vi uma pessoa errar a punhalada e para mim foi um dos momentos mais angustiantes da minha vida e mais revoltantes, porque o porco gritava. Mas minha avó matava galinha, meu avô matava um porco uma vez por ano. Minha avó, por exemplo, fazia tudo com porco, tudo. Não tinha nada que fosse pro lixo. Assim como a galinha, nada. E eu entendia que aquilo ali era uma forma. Agora, o que acontece hoje, né? Hoje acontece diferente, hoje a gente cria em larga escala. Promove o sofrimento já na vida desses animais, né? As galinhas da minha avó criavam soltas, ia para lá, ia para cá. Eu lembro que eu adorava ficar correndo atrás da galinha quando era guri. Corria atrás dela, meu avô ficava pirado comigo, puto comigo. Para com isso! Eu ficava correndo, eu e meus primos, né, correndo atrás delas. Mas hoje o problema é que isso virou uma mega indústria e que gera muitos problemas para o planeta. Então a redução do consumo de carne é fundamental porque a nossa população está gigantesca, né, bilionária, e a gente está criando mais alimento para alimentar o bicho que vai alimentar a gente do que para alimentar a gente. Então se a gente usasse a terra para produzir alimento diretamente para a gente, que não precisasse alimentar o bicho, por quê? Tudo que a gente produz precisa de água, precisa de solo, precisa de energia. Então quer dizer, eu estou gastando água, terra e energia para produzir alimento para um bicho que depois vai precisar de mais água, terra e energia para depois alimentar a gente. Nós estamos quebrando um ciclo e podia ser direto.
e aí estamos afetando o planeta. Então, em que pese eu tenha vivido essa experiência, e eu jamais vou achar que meus avós faziam os animais sofrer, porque eu via o cuidado que eles cuidavam, que eles criavam, e sabia qual era a intenção daquela criação. Eles não criavam em larga escala, eles não vendiam animais, mas hoje eu entendo que não cabe mais, né, esse consumo desenfreado de proteína animal, de carne, de bicho. E eu acredito muito que a gente precisa parar, né? E cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, cada um respeitando o seu processo. Meu pai participava disso, né? Eu lembro que meu pai uma vez tomou um coice do porco. Ficou com um roxo desse tamanho na perna. Porque ele tinha que segurar o porco, né? E para meu avô conseguir dar uma punhalada. O porco sabe que ia morrer, porque ele fica agoniado. Mas essa experiência, ou essas experiências foram importantes para entender também a lógica, né? Porque se você pegar, por exemplo, minha avó foi descendente de italiano, né? Minha bisavó veio da Itália. Todos eles eram pessoas, a maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil eram pessoas pobres. Vieram para cá, foram uma parte para vários lugares, né? Mas São Paulo tem muito isso. Fugidos da guerra. Fugindo da guerra. O que era a guerra? A guerra era escassez pura. Guerra é escassez de tudo, especialmente de carne. Se a gente for na Itália, né, já fui na Itália algumas vezes, você não encontra pratos que tem carne. Os pratos italianos, eles têm pouquíssima carne. Quer dizer, um dos clássicos da Itália, qual é? O carbonara. O que tem de carne? Tem um pouquinho de bacon, né, com ovo. A pizza tradicional não tem carne nenhuma. Exatamente, né? A margherita, né, a mussarela. Então você tem ali o que acontece? Tem até um documentário na Netflix que fala disso, que a comida italo-americana é que trouxe essa pegada da carne, de não sei o quê, de ficar com... Então, quando meus descendentes vieram, obviamente, eles vieram desse espaço de escassez e encontraram abundância no Brasil. Então você acaba adaptando. Então, por exemplo, uma coisa que eu adorava que minha avó fazia, adorava, bolinho de arroz. Porra, achava aquilo uma delícia. Mas ela fazia o bolinho de arroz como? Aproveitando o arroz que sobrou, aí recheava com queijo, fazia, fritava. Uma vez eu estava na Itália, em Milão, olhei para o lado e vi um bolinho de arroz. Arantino chama, né? Aí eu, porra, de onde veio? Só que lá eles fazem com arroz arbóreo, que deve ter sobrado do risoto, pega e faz. Minha avó não tinha esse arroz arbóreo no interior de São Paulo, sei lá, 1900 e bolinha, né? Como a gente fala. Então, essas adaptações que foram sendo feitas, minha avó fazia, por exemplo, uma coisa que eu fiz outro dia. Flor de abóbora empanada. Então ela pegava, a gente chamava de peixe. Então, hoje vai ter peixe. Por quê? Porque o interior de São Paulo só tinha... O rio mais perto era o Paranapanema, que é o interior de São Paulo, Cândido Mota, a cidade. Terra Vermelha. Minha avó ficava agoniada porque fica tudo sujo de vermelho. E o rio mais perto era o Paranapanema. Então não tinha muito peixe. Então pegava umas flores de abóbora e empanava. Cara, eu adorava, eu achava isso maravilhoso. Outro dia eu estava andando aqui, olhei um monte de flor de abóbora, peguei e fiz. Até no Instagram. É uma delícia. E, tipo, vegano. Né? Ela até botava um ovo, eu não botei, mas vegetariano. E a gente nesse dia, por exemplo, não tinha carne. Então era muito essa adaptação e essa evolução. Por isso que eu falei no início, a evolução constante. Porque eu acho que essa coisa do consumo de carne tem a ver com a evolução. Tem a ver com a evolução. Hoje em dia, quando eu ainda como carne, eventualmente, eu já não como com prazer que eu comia. Às vezes por uma lembrança, às vezes eu lembro da minha avó, às vezes eu lembro de outros lugares, mas já não é aquele prazer, aquela vontade assim, sabe? Vou pro churrasco. Não, pra mim já não... Quer me chamar pra alguma coisa bacana, não necessariamente precisa ser um churrasco, porque já não me enche os olhos, né? O que eu mais gostava quando era guri era comer pão com mortadela e refrigerante. Eu não sabia que refrigerante tinha 1 quilo de açúcar. Eu não sabia que pão, farinha branca, é alguma coisa que você tem que comer de vez em quando, se você gosta muito daquele pão francês, por exemplo. Eu não sabia que mortadela é um embutido cheio de problemas, cheio de coisa que você nem sabe falar. Então, quando você sabe isso, você tem que ter a responsabilidade, seja com o seu corpo, com a sua saúde, seja com o planeta, com a saúde do planeta. Então, estudar, conhecer, ter acesso à informação, traz uma responsabilidade fundamental e que a gente precisa
exercer na prática, né? Tem uma frase do apóstolo Tiago que fala: a fé sem obras é vã. Adianta o que eu saber tudo, conhecer tudo e não fazer nada? Eu tive dois impactos. Primeiro, que minha vida foi completamente diferente. Eu vivia num bairro periférico no Rio de Janeiro, com um grupo de amigos de infância, de adolescência. Eu cheguei aqui sozinho, vivia com meu pai, com os amigos dele basicamente, mas cheguei a morar na frente da praia, perto da praia. Isso foi uma transformação completa. Eu não tinha o costume de ir na praia, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que pese morasse no Rio, que morava longe da praia. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a morar perto da praia. Isso para mim, e deixei de morar no bairro periférico para morar no bairro que não é periférico. Um bairro que tem uma infraestrutura muito mais adequada. Eu lembro que lá no São Gonçalo, a gente quando ia fazer compra, a gente não tinha carro. Fazer compra, né? Que a gente ia fazer compra de mês, né? No supermercado. A gente pegava um táxi para ir para casa. E às vezes o táxi não queria ir lá para a rua da gente, porque era toda esburacada, toda destruída a rua. Alagava, quando chovia, subia o valão, subia, alagava tudo, às vezes você tinha que sair com saco, né? Para não molhar o tênis. Não tinha galocha? Não tinha aquelas botas, então aqui não, aqui eu cheguei no espaço, né? Uma infraestrutura bacana, que eu sempre morei na região aqui de Estela Maris, Itapuã, Farol de Itapuã. E para mim o impacto, por um lado, foi positivo, por outro lado, desafiador, porque você chega sem nenhuma amizade, sem ninguém, né, diferente, com sotaque diferente. Tanto que muitos amigos meus me chamam ainda de carioca, porque quando eu cheguei eu puxava muito o R e o S. E também um impacto grande do ponto de vista de acesso a serviços. Um pouco por desconhecimento da cidade, mas essa região é uma região também que ainda não. Há 16 anos atrás era muito diferente ainda do que é hoje. E Rio de Janeiro Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma infraestrutura ainda muito maior, né? Então, Salvador naquela época, por um lado era muito legal isso, porque tipo, era muito seguro, não tinha esse problema que a gente tem hoje da criminalidade há 16 anos atrás, era, né, 18 anos atrás. Mas por outro lado, eu senti um pouco de falta de algumas infraestruturas que eu tinha no Rio de Janeiro. Mas me adaptei rápido, entrei na faculdade, logo 4, 5 meses depois que cheguei aqui. E aí comecei a fazer meu primeiro círculo de amizade foi da faculdade, meus amigos, de fato, que eu conheci aqui em Salvador, que até hoje tenho amizade. E aí, enfim, comecei a comer água, né, na Bahia. Eu me lembro que eu estava na aula um dia, aí um brother chegou assim, hoje vai ter primeira semana de aula, hoje vai ter um reggae aí. Falei, porra, que legal, eu gosto de reggae, vai ter um reggae, né? Vai ter um show de reggae. Aí que eu fui entender que reggae era festa, que era curtição. E aí também, vai ter um reggae, a gente vai comer água. Eu falei, pô, comer água? Que zorra é essa? Comer água, né? E aí, vai entendendo, vai começando a falar o baianês, né? Que se diz e vai se adaptando. O acarajé também foi uma coisa que logo no começo eu comia muito, né? Gostava. Então você vai se adaptando à moqueca. Então você vai entendendo, vai se adaptando. E hoje eu me sinto muito, muito, muito mais baiano do que carioca. Nem se compara. Na verdade, o Rio para mim foi muito importante. Né? Tem toda uma cultura carioca, em que pese eu não morava na cidade do Rio, mas que ela ali, na região metropolitana, ela acaba sendo uma cultura muito próxima. Mas foi fundamental para mim. Mas na prática, hoje eu me sinto muito mais baiano. Não tem jeito, a comida. A única coisa que me diferencia do baiano legítimo é não gostar de coentro. Não dá, porque minha avó, quem eu aprendi a cozinhar, usava salsinha. E eu adoro salsa. Amo salsa. E coentro, para mim, realmente, é difícil. Então, quando eu vou em um restaurante que tem alguma comida que eu sei que leva coentro, eu sempre peço, não finalize com coentro, não. Porque tá bom já o coentro que você bota aqui. Porque aqui a galera gosta muito de coentro. Mas é uma coisa que, de fato, eu não me adaptei ao coentro, como eventualmente, mas é a única coisa que me diferencia de ser um baiano legítimo. Então, uma experiência que surgiu assim, meio que de forma muito, muito espontânea, nada procurado, porque eu nunca tinha feito política estudantil na escola, por exemplo. A escola, para mim, foi um espaço muito de estudo e curtição. Eu nunca perdi disciplina, nunca fui para recuperação na escola. Eu tinha muita habilidade assim,
Se eu tivesse muito bem na disciplina, eu sentava com a galera do fundão. Se eu tivesse mais ou menos, eu sentava com a galera do meio. Se eu tivesse mal na disciplina, eu ia para frente. Então eu sempre tive isso, assim, eu não queria perder aula, não queria perder matéria, mas eu queria curtir também. Então eu me dava bem com todo mundo da sala. Eu lembro muito disso, que assim, eu circulava porque na escola tem as tribos, né? Então eu gostava de rock and roll, às vezes ia para show de rock. A galera do rock não se dava muito com a galera do pagode, tinha um negócio de um preconceito com um com o outro, mas eu tava no pagode, eu ia pro baile funk, eu curtia a galera que era do esporte, do baba, eu também jogava futebol, eu gostava muito de futebol de salão, mas eu me dava muito bem com todo mundo, mas nunca tinha me envolvido com político estudantil. Aí acabava a aula, a gente ia, né, tomar uma, ia andar de skate, ia dar risada, conversar numa praça, enfim. Essa era a minha vida na escola. Quando eu vim para cá, e aí estava na faculdade, eu me lembro que uns amigos da faculdade, de uma turma anterior à nossa, ou seja, mais velhos, eles criaram um jornalzinho na faculdade, um jornalzinho mais voltado para a questão técnica, de falar da engenharia ambiental. E aí, eles me convidaram, assim, pô, você não quer participar com a gente e tal? Eu falei, bora, vou. Aí escrevi um artigozinho. Eu me lembro que eu escrevi um artigo e comecei a participar, ajudar a distribuir e tal. Fizemos a segunda edição. E aí aquilo já gerou, né? Porque aí na faculdade você já conhece uma pessoa que já começa e tal. Aí a gente criou o diretório acadêmico. Aí depois eu fui para o diretório central. Aí virei presidente do diretório central dos estudantes. No momento em que a faculdade ela vivia um momento muito difícil de expansão sem planejamento, e aí atrasava o salário de servidores, professores, aí professor fazia greve, servidor fazia greve, e a gente meio que se posicionava junto com eles, e a gente muito organizado, ia para cima. Com o DCE eu comecei também a participar, aí você começa a conhecer gente de outros DCEs, de outras faculdades, aí comecei a participar de União Estadual de Estudantes, cheguei a ser vice-presidente da União Estadual dos Estudantes, a UEB, União dos Estudantes da Bahia. Aí para congresso de Uni, aí depois você começa a ir para eventos do seu curso, né? Eu fui presidente também da Executiva Nacional dos Estudantes de Engenharia Ambiental durante 2 mandatos, organizei um mega evento aqui em Salvador de Estudantes de Engenharia Ambiental em 2006. E aí, nessa trajetória, você acaba, porque você começa militando por melhoria no seu curso, aí você aumenta para a faculdade. Aí você começa a militar pela sociedade, pela educação, de forma geral, né? Quando você vai para a Uni, para a UEB, a galera fala muito de educação e tal. Eu me lembro que alguém comentou no diretório acadêmico que conheceu alguém do Partido Verde e tal, um negócio meio assim. Aí eu conheci lá numa audiência uma pessoa que falou do Partido Verde e tal. Aí me deu o contato, eu liguei um dia, fui lá, me filiei, sozinho. Bati na porta, me filiei no PV e aí comecei a militar. Assim, eu militava mais no movimento estudantil e eventualmente acompanhava as reuniões do Partido Verde, né, entendendo aquela lógica, fazendo um pouco de cada. E aí, num dado momento, eu me formei, né, também precisava me formar, levei 8 anos para me formar, no curso de 5, porque viajava muito, viajei o Brasil quase todo aí fazendo movimento estudantil, conheci muito o Brasil. E aí passei a militar basicamente no partido, né, comecei a militar mais proximamente do partido, trabalhei com alguns parlamentares do partido, aprendendo, né, o dia a dia, entendendo eleição, entendendo política, a realpolitik, né, a política do dia a dia. E em dado momento virei presidente do PV de Salvador. Já tinha aí uma experiência de várias gestões internas no partido, em outras funções. E, enfim, chegamos onde a gente chegou hoje como secretário, em função da colaboração nas eleições, mas também eu sempre quis assim me posicionar como um quadro técnico dentro da política. Então, batalhei para me formar, logo depois que eu me formei eu fiz uma pós-graduação, cheguei a fazer uma disciplina especial no mestrado aqui na Universidade Federal e agora faço um doutorado, porque eu acho que independente, né, da gestão política partidária, o olhar para a política pública, você precisa estar sempre em permanente estudo, renovação, inovação. Então eu sempre quis me posicionar como um quadro político preparado para ocupar os espaços. Eu acho que de alguma maneira a gente conseguiu fazer isso. Se você olhar a política da Bahia, né, antes da minha geração, você tinha 2 lados, né? Você tinha quem estava com a CM e quem estava contra a CM. Basicamente era isso, né? Você não tinha uma terceira via.
E aí essa galera que estava com a CM, que era contra a CM, que se juntava mais à esquerda, de alguma maneira compartilhava dos mesmos valores, ideais. À medida em que a CM foi perdendo a liderança da política no Estado, e o PT ocupou, né, essa coalição de Wagner, e o PV esteve na campanha de Wagner, eu já era do Partido Verde, mas muito recém-filiado, participava aqui ou ali de alguma coisa. Você chega ali com uma grande esperança de que as coisas vão, né, de fato, ter um outro olhar. Mas na prática isso não foi acontecendo. Então, o Juca, que era um vereador super combativo, ele acabou sendo convidado para ir para o Ministério, tinha perdido a eleição para deputado federal naquele ano, ele não foi eleito para deputado federal. Quem foi eleito foi Edson Duarte, que era um quadro também muito importante do Partido Verde na Bahia. E aí, só que ao mesmo tempo que ele estava no Ministério, Juca, ele mantinha o PV em Salvador atrelado à imagem dele. E aí, logo em 2000 aí, desde a eleição de Juca, o PV não elegeu ninguém. Às vezes não fazia nem a metade do coeficiente eleitoral. Não conseguia nem montar uma chapa de vereadores. Sempre fazendo coligações para ajudar a eleição de outras pessoas. Isso foi se acumulando. Quer dizer, como é que o Partido Verde, depois de ter um vereador bacana, combativo, bem votado, chega nesse ponto de não fazer nem a metade do coeficiente? E a gente percebeu que essa aliança, essa relação, não estava sendo benéfica para o partido. Primeiro porque a política pública não estava sendo executada. Você pegar aí, até hoje, o que foi feito na parte ambiental do Estado. Poderia listar tudo que foi feito de ruim, de bom, desconheço. Um grupo muito pequeno, ocupando espaços ali de governo, garantindo ali o seu espaço, impactando muito pouco na política pública, porque se ainda estivesse impactando, fazendo coisa diferente, inovadora, né, transformando, botando a Bahia como referência, ainda valia a pena, mas nem isso. E aí a gente começou a avaliar internamente que aquilo não estava valendo a pena. O PT começou a se aprofundar nesse processo que começou com o mensalão, começamos a nos afastar aos poucos. O governo, na época, não olhava para o partido como deveria, especialmente para o partido enquanto instituição, dialogava com pessoas. E o partido não são pessoas apenas individualmente, ela é um grupo de pessoas que, né, se congregam em função de uma ideia. E aí nós fizemos o primeiro momento ali, que foi o lançamento de uma outra candidatura a governador em 2010. E aí em 2010, depois da eleição, eu fui convidado e virei presidente do PV de Salvador. Né? Jovem, com esse desafio de 10 anos sem vereador na cidade. A primeira reunião que eu fiz tinham 7 pessoas como presidente do PV de Salvador. 7 pessoas. Eu fazia reunião toda semana. A última reunião tinha 250. A gente tinha 7 vereadores, quer dizer, não tinha nem chapa quando eu comecei. Na última reunião a gente tinha mais de 160 candidatos, pré-candidatos a vereador. Isso chamou a atenção porque a gente organizou o partido, a gente fazia debate sobre a cidade, a gente entendia da cidade, a gente trazia academia, trazia setor privado, trazia sociedade civil para conversar. Começamos a mudar um pouco a lógica do PV, que era um partido muito voltado para um nicho específico, que não estava dando resultado e que era visto como um partido elitista. Então a gente olhou para os bairros mais populares para também ajudar a fazer a formação nesses espaços que eram fundamentais. E aí a gente conseguiu chamar a atenção, porque a ideia original era ter uma candidatura a prefeito ou prefeita. Chamou a atenção de vários candidatos. Quase todos os candidatos a prefeito na época nos convidaram para conversar. E a gente sempre colocava um ponto. Nós queremos que você assuma um compromisso programático e que você dê a vice-prefeitura, o espaço na chapa. A maior parte olhava assim, tá, PV. Um deles foi a Semineto, que nos convidou para conversar. E aí, eu particularmente tinha uma resistência grande, que a gente ainda vinha dessa transição. Eu fazia movimento estudantil. O movimento estudantil basicamente é PT, PCdoB, PSB, PDT, PV. Né? Então, esse ambiente é um ambiente que, de alguma maneira, né, te forma. Né?
E tinha ainda essa coisa desse olhar para uma política plebiscitária. E aí, a Semineto virou, falou, vou pensar. Dias depois ele falou, eu topo. E aí, a gente ia falar o que para ele? Se ele topou. Porque, na real, fazer política é o quê? É impactar na vida das pessoas, é melhorar a qualidade de vida, é melhorar a realidade da cidade. E o que a gente tinha pensado de ideias, ele estava topando. E aí? Por que não? Por preconceito? Bom, confesso a você que não foi um momento muito simples na minha vida. Porque era uma decisão ali, né, divisora de águas para mim, que foi de fato. E aí, para você ter uma ideia, eu fiz mapa astral, eu joguei tarô, eu fui na Mãe de Santo, fui no Bonfim, fiz cromoterapia, eu fiz tudo que você imaginar. Bíblia, enfim, entendendo assim, pô, eu preciso de alguém, Senhor, me dê uma mensagem, me diga aí para onde é que eu vou, né? Me diga aí para que lado, porque assim, eu jamais ia aceitar que o partido fosse como um candidato, eu era presidente, eu era a principal liderança do município, porque eu tinha a influência em toda a base. Se eu quisesse criar uma revolta na base, eu criaria. Mas eu acho que isso também não ia resolver o problema, não acreditava. O que eu queria era melhorar a vida da cidade que eu moro. Então, eu pensei, na hora assim, falei, óbvio, eu fiz todo esse movimento, né, da religião, da espiritualidade, do divino, do sagrado, mas também fiz uma avaliação muito pragmática. Qual é a avaliação pragmática? A Semineto era o deputado do maior destaque na Câmara, jovem. Certamente a prefeitura para ele ia ser uma etapa da vida política dele. Então é óbvio que ele ia fazer de tudo para dar certo, porque se desse errado na largada, acabou a vida dele, política. E um cara que estava disposto a encarar a nossa agenda, topar, ir para cima e tal. E a gente falou, vamos nessa. E aí vestia a camisa. Então, ou eu vestia a camisa, ia para cima pedir voto, ou eu ia deixar a política em segundo plano na minha vida, ia abrir mão da presidência, não ia fazer nada, não ia ficar em cima do muro. Não ia ficar, por exemplo, PV aqui, numa campanha, e eu olhando, desejando que desse errado. Jamais. Então, topei, conversei, lembro de um encontro que a gente teve, eu fui em Brasília conversar com o prefeito, e aí foi uma conversa muito bacana, ele falou, André, eu sei que existe uma resistência muito grande, eu sei que há aí uma questão que envolve a política do meu avô, mas eu quero te dizer o seguinte, a política que meu avô fazia, meu avô é meu avô, ele foi meu avô e eu amo meu avô, eu vou continuar amando ele como uma grande liderança da Bahia, mas também como meu avô. Mas a forma como ele fazia a política no passado é diferente. Óbvio que eu não vou fazer a mesma política que meu avô fazia. Nós pensamos, né, nós temos uma outra forma, uma forma, né, atual de fazer política, e é essa, de construir, de alianças, de ouvir. E eu digo para você que foi a decisão mais acertada que a gente tomou. Porque o prefeito Semineto, ele de fato é um cara que encampou 99% das ideias que eu apresentei para ele, né, com todos os desafios que ele tem, porque ele é prefeito da cidade. Ele tem outras tantas secretarias, outros tantos pepinos para resolver, tudo é urgência na cidade de Salvador, uma cidade super desigual. E ele entendeu que o meio ambiente é uma área importante e deu visibilidade, deu recurso, deu espaço, garantiu que as políticas públicas pudessem ser realizadas e chancelou, porque, veja, André é engenheiro ambiental, hoje tem essa visibilidade e tal, mas nada disso seria possível se não fosse, por um lado, o Partido Verde, né, que tivesse dado esse espaço, e por outro lado, o prefeito, porque o eleito foi ele, né? Ninguém votou em mim. As pessoas votaram no prefeito, claro, com essas ideias, mas votaram nele. E ele foi muito correto, abriu todo o espaço possível, garantiu que a gente pudesse fazer o que a gente fez, que transformou Salvador numa referência. Claro, fizemos tudo que a gente queria fazer, não dá para fazer tudo que a gente queria fazer. Nunca dá, né? Porque é muita coisa. Eu lembro que eu vi uma entrevista de Mujica outro dia, e aí um repórter perguntou para ele, e aí, você fez tudo? Claro que não. Né? E ele é um cara que super reconhecido, não dá para fazer tudo.
por vários motivos, né? Tem toda a burocracia do poder público, tem os interesses conflitantes que você, como poder público, às vezes você precisa, né, puxar para o meio, tem os desafios da gestão em si de recurso, né, de grana, de acesso para fazer os investimentos necessários. Então, é preciso que as pessoas compreendam muitas vezes isso, que as pessoas não entendem esses desafios da gestão pública no Brasil. Então, eu acho que essa trajetória do PV nessa transição foi muito, muito importante, porque se mostrou acertada. Hoje Salvador é uma referência em sustentabilidade. Salvador, de fato, hoje leva projetos, casos de sucesso para o mundo inteiro, e a gente ainda tem muito para fazer. Eu acho que dá para fazer muito mais ainda. Foi muito desafiador, muito. Não só eu assumir a secretaria, mas o começo, junto com o Ivanilson. Porque, primeiro, a gente era muito inexperiente na gestão pública. Então, os primeiros meses foram de muito estudo. Muito estudo. Entender de orçamento, PPA, processo, licitação. Eu não sabia nada disso, nada. Então foi muito estudo. Eu lembro que eu achava um monte de cartilha na internet, ficava lendo e tal. E um outro desafio foi porque a secretaria ela não existia, então a gente teve que criar a secretaria. Aí tem que pensar regimento, a gente ficou um tempo sem nem CNPJ, a secretaria, para poder fazer as coisas. Né? Tinha toda uma galera muito desconfiada, né? Porque você tem ali uma transição muito grande, uma rotatividade de gestores, e infelizmente muitos gestores que passam não dão a devida atenção, cuidado para os servidores, não valorizam. Então a galera é sempre um pouco desconfiada com quem chega. A cidade muito desconfiada, porque o gestor anterior era bem difícil, né? O prefeito anterior. Eu lembro que a gente foi, logo assim, nas primeiras semanas, a gente foi convocado por um promotor do Ministério Público, promotor Sérgio Mendes, e promotora Ana Luzia. Falei, vamos lá, né? Convocou, vamos nessa. A gente se apresentou e tal, tudo bom aqui pra gente se conhecer. Aí eles tinham um projeto lá com relação à Mata Atlântica e tal. Eu falei, promotor, aí eu peguei a fala, falei, não, a gente tá aqui, a ideia da gente é fazer isso, estamos pensando assim, assim, assado. Ele é um promotor, acho que ele até se aposentou agora, mas é um promotor meio firme assim na forma de falar. E ele pegou e falou assim, eu não aguento mais. Todo mundo que chega aqui, fala isso, fala que vai fazer, fala que não vai fazer, e depois dá 2 meses muda. Entendeu? Eu quero ver, eu falei, promotor, tem um voto de confiança aqui, né? Porque a gente acabou de chegar. Pô, me ajuda aí. Não, tudo bem. Doutora Ana Luzia também é uma grande promotora, também super parceira. Enfim, o mais bacana é que anos depois, o programa que eles desenvolveram, a gente conseguiu botar dentro do PDDU do município, um estudo feito pelo Ministério Público, dentro do PDDU. E algum tempo depois, eles tinham lá umas modalidades de financiamento de projetos que eles financiavam vários projetos da prefeitura. Porque criou-se uma relação de confiança muito grande, porque o que a gente combinava, a gente fazia. Então, promotor, vamos fazer isso, vamos junto. Sabe? Então, esse papel de diálogo, de construção, seja com o Ministério Público, seja com a sociedade civil, com a academia, né, com o setor privado, é que acho que foi a grande fortaleza desse processo nosso. Porque foi muito desafiador no início, a gente era muito inexperiente, tinha muito trabalho para fazer, mas com força de vontade, com estudo, com energia, a gente foi construindo e foi fazendo. Se você pegar a secretaria de 2013 e a secretaria de 2020, você vê a diferença completa, assim. A secretaria, de forma geral, ela foi crescendo em atividades, atribuições, em orçamento, mas em visibilidade na cidade, em respeitabilidade. Então, virou uma grande referência, né? Virou uma grande referência, independente. Às vezes tem gente que não gosta do prefeito, que não gosta de projeto A ou B, e aí fica usando isso como forma de desconstruir a política pública que foi implementada. É perfeito? Não é perfeito. Existem coisas a ajustar, óbvio, mas não dá para você dizer que nada foi feito. Aí se você está dizendo isso, você não está sendo verdadeiro. A pessoa não está sendo verdadeira quando fala que nada, é tudo mentira. Não é verdade. Porque tem parque, tem incentivo para a construção sustentável, tem plantio de árvore, tem um monte de coisa que foi feita nesses anos que nenhuma cidade, inclusive no Brasil, fez, não tinha sido feito na história de Salvador e que transformou a cidade em referência. Agora, muito trabalho, uma equipe muito dedicada, né, porque ninguém faz nada sozinho, muita vontade de fazer, muita parceria. Então eu sempre digo que a gente aprende na faculdade
que a sustentabilidade ela é transversal, interdisciplinar. E eu busquei praticar isso o tempo inteiro na secretaria. Então, tudo que eu queria fazer, eu pensava assim, quem é que pode ser parceiro? Fora da prefeitura ou dentro da prefeitura? É uma secretaria? É uma faculdade? É uma empresa? E a gente buscava a galera, chegava lá, às vezes eu nem conhecia. E aí, vamos fazer uma parceria aqui? O que você acha? Tal? Então, essa característica de transversalidade, de conversar com as outras secretarias, de conversar com outras dimensões da sociedade, foi fundamental para a gente chegar no resultado que a gente chegou. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso, de ter feito parte dessa história. Assim, eu gostava muito no começo de ver meu nome no Diário Oficial nas leis que a gente criava. Porque eu fui estudante de engenharia ambiental e na engenharia ambiental você acompanha muita lei. Então eu sempre olhava assim, pô, quem foi que criou essa lei? Ah, foi o presidente tal, foi o ministro tal, foi o secretário tal. E quando a gente fez a política municipal de meio ambiente, que era uma demanda histórica do movimento ambientalista em Salvador, histórica, eu li lá no Diário Oficial e falei, pô, que legal. A política de arborização urbana, o IPTU verde, o IPTU amarelo. Então tudo isso eu olhava assim e falava, que bacana, porque vai ficar para a história, né? Independente se tiver uma mudança na lei aqui ou ali. Essa legislação foi pensada, foi criada, foi desenvolvida pela gente. A intervenção, por exemplo, em parques. Porque eu acho que parque reúne boa parte do que a gente precisa. Primeiro, conserva as áreas verdes que ainda existem na nossa cidade, ajuda a preservar. Segundo, gera emprego e renda, porque um parque ocupado, cheio de gente, emprego, renda para uma galera. Terceiro, é espaço de lazer qualificado. Então, muitas vezes, as pessoas não têm áreas de lazer e, ao mesmo tempo, uma área de lazer que possa ali conectar com o verde, com a natureza, com um espaço confortável, faz toda a diferença. E também, de alguma maneira, os parques, eles reúnem as condições para que a gente fale de um urbanismo, né, de sustentabilidade e de inovação. Fala de saúde pública, porque cada vez mais estudos demonstram que viver perto de áreas verdes faz com que a gente tenha menos problemas de saúde. Você falou do Parque da Cidade. O Parque da Cidade era uma faixa de Gaza na cidade. Né? Quem morava no Nordeste de Amaralina não ia, porque não se sentia parte do parque, porque tinha um muro. Quem morava no parque, no Itaigara, na Pituba, não ia porque tinha receio da segurança. Quando a gente chegou, ninguém acreditava que o Parque da Cidade podia ser o que é. E na prática, o Parque da Cidade se transformou num espaço concorridíssimo na cidade. Todo mundo ia para o Parque da Cidade. Então, você tinha lá 3 casamentos no Parque da Cidade aconteceram. Aniversário de criança eram 15, 20, 30 por final de semana, acontecendo ao mesmo tempo. Foto de formatura, foto de grávida, foto de noiva, toda hora. Gente preta, gente branca, gente pobre, gente rica, gente gorda, gente magra, todo mundo misturado. Por quê? Porque a gente mostrou que a ocupação do parque com pessoas dá segurança. Aí vinha todo mundo. Óbvio, com um trabalho de requalificação, de qualidade, de serviço, para a pessoa chegar e falar, pô, esse parque tá massa, vou frequentar. E isso a gente, com a experiência do Parque da Cidade, a gente foi para o Parque dos Ventos, a gente foi para o Parque Lagoa dos Pássaros, reformando agora o Parque o Jardim Botânico do município, Parque Pedra de Xangô. Criamos no PDD uma série de parques que agora Bruno botou no seu plano de governo, né, que eu participei, né, o Parque de Canabrava, o Parque de Pirajá, o Parque de Mato Escura, né, vários Parque da Lagoa da Paixão no subúrbio. Então vários parques que hoje são áreas verdes, simplesmente, passarão a ser espaços de lazer para as pessoas. Né? É fundamental a gente pensar a relação de Salvador com o oceano. Salvador é quase uma península. Nós temos, por um lado, o Oceano Atlântico e, dentro dele, a Baía de Todos os Santos do outro lado. E a gente olha pouco para a Baía de Todos os Santos. Eu acho que Salvador, na verdade, a Baía de Todos os Santos é um espaço, diríamos que, fundamental para a cidade, mas pouco cuidado. Então, o Parque Maria da Barra foi a primeira grande intenção que a gente desenvolveu. E o Parque Maria da Barra tem uma história que traduz muito bem a forma da gente de implementar política pública. Um dia eu estava na secretaria e chegou lá, pediram uma reunião comigo, uma série de moradores e ativistas dali da Barra. Eu recebi, óbvio, todo mundo pedia reunião, a gente recebia. Ele falou, André, a gente é do Fundo da Folia, que é o grupo lá e tal, que faz a limpeza
do fundo ali daquela região. Lixo descartado no mar. No carnaval. Começou no carnaval, mas eles fazem o ano inteiro. E aí, na conversa eles falaram assim, André, a gente faz a limpeza, mas a gente percebeu, velho, que não tá resolvendo. O que tá resolvendo? A gente quer criar um parque, velho. Aí eu olhei e falei, bora, nessa. Como é que é? Vamos nessa. E aí estava no processo, inclusive, de rediscussão do PDDU. E a gente incluiu já no PDDU o parque. Foi assim também com o Parque Pedra de Xangô, que a gente também fez a mesma coisa, o Parque do Vale Encantado, que a gente foi ouvindo as pessoas e trazendo e botando no mapa, botando no plano. Bom, dito isso, a gente conseguiu iniciar o processo, né? Tá no PDDU. Aí fomos, mas aí a gente, para criar o parque, precisa de estudo. A gente não tinha equipe para desenvolver o estudo na prefeitura. Licitar, contratar, maior trabalho. Chamei as universidades, falei, vamos procurar as universidades. A galera da universidade topou. Eles desenvolveram os estudos, junto com a sociedade civil, que monitorou. Desenvolvemos, fizemos o parque acontecer. Isso está sendo com Vale Encantado, isso está sendo com Pedra de Xangô, isso foi com o Parque Marinho da Barra e agora está sendo com o Parque Marinho da Cidade Baixa, que é um outro parque marinho que está sendo criado pela prefeitura. Então essa forma de dialogar, de construir, de co-criar, né? Então a galera queria o parque, a prefeitura que queria parque, a gente receber essa demanda da sociedade civil com carinho, com atenção, com responsabilidade, com a obrigação que a gente precisa ter, chamar mais gente e fazer disso uma entrega da cidade, uma entrega da sociedade. Então acho que esse foi uma característica talvez a mais importante, mas até em tese que o Parque Marinho, que a forma, né, o processo, o caminho, ele é tão importante quanto o resultado. O Parapraia ele vinha sendo pensado pela equipe da secretaria, inspirado em outras cidades. Mas a gente sempre tinha, no começo foi muito desafio, porque não tinha nada na secretaria. E aí eu me lembro que eu ainda tentava assim desenhar os caminhos para a gente conseguir fazer as coisas. E era muita coisa para resolver, cabeça cheia. Eu me lembro que tirei um dia para dar uma corrida aqui na praia, na orla. Ali na terceira ponte ali. Eu ia de carro, parava ali em Itapuã, ia correndo até a terceira ponte e voltava. E aí, já chegando na terceira ponte, uma família inteira assim, parou o carro para se mobilizar, para levar uma pessoa para o mar. Não esqueço disso. E assim, desce a cadeira, pega a pessoa no braço, bota na cadeira, desce e tal, abre, fecha o carro, depois tem que descer porque não tinha rampa naquele momento, era em 2013 ainda. E tal, eu falei, cara, não precisa acelerar, vamos tirar esse projeto do papel. E aí, mesma coisa, procurei parceiros, né? Procurei uma empresa para executar o projeto, para captar patrocínio, porque a gente não ia conseguir fazer sozinho naquele momento que a prefeitura estava com um corte de orçamento grande. A gente procurou a universidade, a Faculdade Baiana, para ser parceira na parte toda da questão de fisioterapia, de educador físico, de enfermagem, que é fundamental. E a prefeitura entrou, óbvio, com vários serviços de infraestrutura. Mas a gente conseguiu juntar uma galera boa, setor privado, academia, sociedade civil, prefeitura, e tiramos o projeto do papel. E por que ele é transformador, Vilazo? No primeiro ano, era tanta coisa na cabeça, tanta problema que eu fui lá no dia que a gente lançou o projeto, fiz uma fala, quer dizer, eu nem fiz a fala porque era Ivanilson. Ivanilson era o secretário, o prefeito foi também. Teve o lançamento e tal, eu lembro que eu fui o mestre de cerimônia, tem até uma foto. Fui o mestre de cerimônia nesse dia. E aí, fui embora. Não voltei mais no projeto nesse ano. No segundo ano, eu já voltei nos outros dias. Eu comecei a participar, ficava de olho conversando ali na areia e tal. No terceiro ano, eu já comecei a entrar no mar. Aí comecei a entrar no mar, comecei a conversar com as pessoas, comecei a entender melhor. E aí, do quarto ano em diante, eu passava todos os dias lá. E aí você começa a entender, de fato, o desafio que essas pessoas enfrentam na cidade. Começa a entender que pessoas precisam pegar ônibus de cadeira de roda, que moram em bairros super problemáticos do ponto de vista de acessibilidade, porque a cidade ela foi crescendo de uma maneira completamente desordenada. Começa a entender que a praia, que é o lazer mais simples, mais, né,
e gratuito até. Essas pessoas não tinham direito ao mar, à faixa de areia. Gente que estava há 15, 20, 30 anos sem entrar no mar. Gente que morava na frente da praia durante muitos anos, que ia na praia todo dia. Depois de um acidente, deixou de ir para a praia. E aí você conversa com essas histórias, jovens, pessoas mais velhas, pessoas com doenças, idosos com doenças crônicas, nem necessariamente em cadeira de roda, mas com doença crônica. Pessoas que, de alguma maneira, também passam por processos depressivos em função dessa permanente estadia em casa, né, ou prisão dentro de casa, porque não tinham oportunidade de sair. E as famílias que se envolvem, a emoção das famílias que levam essas pessoas. Né? Então, às vezes, tinha gente que na cadeira, numa maca, né? Tem vários casos de gente em maca, 30 pessoas da família acompanhando, porque elas têm respiração aqui, paralisia cerebral. Mas quando chega no mar, sabe, esboça um pequeno sorriso e a família inteira começa a chorar. Então, de fato, é um projeto transformador durante o verão, que a gente desenvolveu, conseguiu tirar do papel, e que eu te fazia questão, fechava a minha agenda inteira, chegava cedo, só saía tarde, passava o dia inteiro lá conversando, levando a galera para cima, para baixo, ficando no mar, fazia mergulho, fazia stand-up, vôlei adaptado, tudo para que essas pessoas pudessem ter aquele momento ali de encontro. E é bacana porque às vezes eu vou nos bairros agora, né, que eu estou em campanha, e aí eu chego nos lugares, aí alguém fala assim, não, eu conheço o André, pô, eu levava meu tio lá no Parapraia, ele estava sempre lá. E realmente é transformador. E aí eu digo, por que é transformador? Porque a gente olha para o projeto e pensa na pessoa com deficiência. Né? De fato, a pessoa com deficiência está tendo ali uma grande experiência. Mas está todo mundo se transformando. A família está sendo transformada, os voluntários estão sendo transformados, as pessoas que trabalham estão sendo transformadas. Quem está na praia, porque foi curtir a praia e viu o projeto no dia, se transforma. Né? O ambulante, que no dia a dia está ali também, né, transforma. A cidade se transforma. Né? Então, acho que essa transformação ela começa com as pessoas e passa para a cidade. Então, hoje, toda a requalificação que a prefeitura está fazendo nas orlas tem uma rampa, né, com a inclinação adequada. A cidade passa a se transformar quando a gente começa a dar visibilidade para essas questões. Né? A decisão pela candidatura de vereador traz muito um olhar para a continuidade desse trabalho. Nós criamos algumas leis, nós desenvolvemos alguns projetos e pensar a cidade depois desses 8 anos de gestão do prefeito Assemineto é fundamental que a gente tenha a consolidação dessas iniciativas. E eu acho que o mandato de vereador vai ajudar a consolidar isso, né? Seja fiscalizando a aplicação das leis, seja viabilizando recursos no orçamento para manutenção dos projetos. Então, esse é o grande objetivo dessa nova etapa em que eu me propus a encarar. Mas, por outro lado, Vilas, eu trago comigo, quando eu decidi, pressionado, estimulado por muita gente, eu disse para eles que eu toparia, mas eu falei, mas vamos ter que fazer diferente. Para fazer igual, não dá, não quero. Então a gente traz alguns valores, né? Uma ética que se traduz em valores, seja para a campanha, seja para um futuro mandato. Então, antes de mais nada, pensar transparência. Né? Uma das ideias, de uma forma muito resumida, é que a gente tenha, por exemplo, um aplicativo onde todas as informações do mandato, da atuação parlamentar, dos recursos gastos, possam estar disponíveis nesse aplicativo. Então, um dos maiores problemas da nossa democracia é que o eleitor ele se sente muito distante do seu representante. Ele vota lá, uma parte é culpa do representante, uma boa parte, uma parte também é culpa do eleitor, que às vezes não procura saber. Né? Mas eu acho que a obrigação do representante é facilitar essa busca. E é isso que a gente vai fazer. Um outro valor fundamental é a colaboração. Então, nossa campanha tem sido muito colaborativa. Hoje nós temos 300 pessoas que se colocaram como embaixadores da nossa candidatura. Pessoas que participaram de projetos como Parapraia, pessoas que participaram de projetos como Hortas Urbanas, pessoas que perceberam a transformação que a gente desenvolveu na cidade. Eu que já fiz parte de algumas campanhas, eu desconheço campanhas que conseguiram arregimentar tantas pessoas de forma voluntária.
E a colaboração é um desses valores. A pluralidade, a diversidade de ideias é um desses valores. Então, uma das nossas ideias é ter metade da nossa equipe do mandato formada por mulheres e metade formada por pessoas pretas. Então, essa é a ideia para a gente ajudar de fato, exercer o papel de inclusão. Porque é legal falar de inclusão, mas como é que a gente faz isso na prática? Então, de uma maneira muito objetiva, metade desse espaço vai ser ocupado dessa forma. A gente tem também como valor, dentro da campanha, o processo, pensar sempre a sustentabilidade, não dá para ser diferente, né? Então, sustentabilidade, mas entendendo a sustentabilidade como esse tripé, porque sustentabilidade não é meio ambiente. Sustentabilidade é o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e a conservação, preservação e o cuidado ambiental. Então, sustentabilidade dentro dessa perspectiva do equilíbrio entre as dimensões. A inovação não pode ficar de fora como valor, e aí uma das ideias é inovar de fato no mandato, mas também, por exemplo, batalhar pela criação de um centro de inovação no subúrbio ferroviário. Inclusive, uma ideia nossa que nós conseguimos colocar no programa de governo de Bruno Reis, que é o nosso candidato a prefeito. A ideia é criar esse espaço, como o Colabore que a gente criou no Parque da Cidade, criar um no subúrbio ferroviário. Acredito que isso vai ser transformador para o subúrbio. Uma outra pauta fundamental que a gente vai brigar muito é a implementação e a conservação de parques no nosso município. Essa vai ser uma das nossas principais bandeiras e é para isso que a gente vai batalhar e vai trabalhar muito. A mobilidade ativa não podia ficar de fora, então acredito muito na bicicleta como principal alternativa para saúde, mobilidade, esporte, lazer. É uma pauta fundamental e aí se desdobra uma série de questões, tem a infraestrutura de ciclovias, ciclorotas, a gente tem campanhas de sensibilização, de melhoria da relação do ônibus, do veículo, do automóvel com a bicicleta. A gente tem toda a questão que envolve segurança para o ciclista também. Enfim, a mobilidade ativa de forma geral é uma das principais bandeiras que nós vamos defender durante a campanha e que nós vamos batalhar durante o mandato. A coleta seletiva, né, a gestão adequada de resíduos também é uma das principais bandeiras que nós vamos batalhar, porque ela também gera emprego, gera negócio, gera renda e ajuda a reduzir o impacto sobre a sociedade do ponto de vista do resíduo. Porque dos principais problemas que a gente enfrenta é, de fato, o descarte inadequado de resíduos, especialmente nos bairros mais populares. Então, como transformar isso em negócio e renda é o grande desafio que a gente vai empreender durante o mandato. E aí tem mais uma cacetada de ideias, né? São 43, essas ideias foram todas construídas de maneira colaborativa. Nós deixamos à disposição um conjunto inicial de ideias, fizemos uma série de webinários com a academia, conversando, escolhemos 4 dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável para focar na nossa atuação. Educação, né, que é fundamental na nossa visão. Saúde, não precisa falar muito, né, que a gente está vivendo no planeta atualmente. Cidades e comunidades sustentáveis, enfim, tem tudo a ver com a nossa pauta. E mudança do clima. O planeta está vivendo uma crise, uma emergência climática e Salvador precisa dar a sua contribuição, já está dando, precisa aprofundar. Então, a partir desse olhar, né, desse conceito de sustentabilidade, ODS e também um modelo colaborativo, nós vamos buscar a implementação dessas 43 ideias ao longo desses 4 anos. Há um grande desafio das pessoas entenderem de fato o papel do vereador. Elas confundem o papel do vereador com o papel do prefeito, da prefeitura. Então, fiscalizar, né, aprovar ou rejeitar projetos que venham da prefeitura, desenvolver e sugerir novos projetos de lei, acompanhar temas e pautas prioritárias para a cidade, enfim, pensar o orçamento da cidade, né, toda a parte do orçamento passa pela Câmara de Vereadores. Então, com a minha experiência no Executivo, para mim fica muito claro o que é o papel do Executivo e o que é o papel do vereador. Quando a gente pensa em criar um centro de inovação no subúrbio, por exemplo, a gente sabe que não é a Câmara que vai criar. A gente sabe que quem vai criar é a Prefeitura, quem vai executar é a Prefeitura, mas nós vamos batalhar por isso. Nós vamos sugerir à Prefeitura, nós vamos batalhar para que entre no orçamento, recurso
para a execução disso, nós vamos ajudar na articulação em função da experiência. Então o papel do vereador está muito claro para mim, mas a gente precisa deixar ele claro para as pessoas. Uma das missões também é essa. Meu avô era uma pessoa incrível, assim, né? Tinha uma característica muito própria, porque é muito distante da nossa realidade da Bahia, né? Uma pessoa do interior de São Paulo é muito diferente. Eu convivo muito com isso, porque o Brasil é muito grande. Então a pessoa do Sul é muito diferente da pessoa do Nordeste, que é diferente da pessoa do Norte. E meu avô, ele era o que a gente chama do caipira. Mas o caipira no sentido como a gente fala do nordestino, por exemplo. O nordestino tem uma característica específica, o caipira no interior de São Paulo tem uma característica específica. Inclusive, outro dia eu comprei um livro sobre a culinária caipira, da Paulistânia, que é esse espaço que congrega, inclusive esse espaço próximo à região dos meus avós. E eu lembro quando minha avó faleceu, eles eram muito próximos, eles viviam juntos e, inclusive, pouco tempo depois ele também se foi, né? Ele veio passar um tempo aqui, em Salvador, com a gente. Aí levei ele para conhecer, tomar banho de mar, conhecer o farol de Itapuã, o farol da Barra. E aí foi nesse dia que ele me viu sair de jaleco porque ia para uma aula de química, e aí na faculdade tinha essas coisas de laboratório, tinha que botar o jaleco. E eu tenho muito orgulho porque parte do que eu sou hoje é em função do meu avô, né? Dos meus avós, dos meus pais, né? Um pouco da minha... Eu sempre digo que do meu pai eu herdei muito essa coisa do empreendedorismo, da leitura, do sonhar. E da minha mãe eu herdei muito o pé no chão. Minha mãe é muito mais... Então são os dois assim, né? Minha mãe é muito mais pé no chão, ela é muito mais organizada. Então eu acho que eu trago isso bem equilibrado, assim. Eu acho que eu tenho um pouco... O melhor dos dois eu tenho um pouco, que eu acho que eu tenho uma boa organização e eu também sou bem... Eu busco empreender, inovar o tempo inteiro. Onde eu estiver, tem que fazer diferente, tem que fazer novo. E meu avô traz para mim essa carga, não só genética, mas essa carga, essa herança cultural, né, da terra, do homem do campo, né, Eu lembro muito de meu avô, ele acordava muito cedo, aí ficava ouvindo o radinho dele, tomando café, aí ele ia muito cedo para a roça, era uma chácara, mas ele tinha que ir todo dia, ele acordava, ia para a chácara, colhia as coisas que tinha que colher, trazia para o almoço e tal, fazia o que tinha que fazer, aí almoçava, tirava a soneca dele, aí depois ele, à tarde, ficava ouvindo aquelas músicas sertanejas, mas bem caipira mesmo. Agora tem uma pessoa que você não vai conseguir agradar facilmente. É. Seu Everardo. Meu pai. Seu Everardo disse que deseja muito boa sorte a você, que sabe da sua boa intenção, que sabe que você vai vencer essa batalha, que vai fazer um grande mandato, mas ele disse que está com saudade de você. E que possivelmente não só por causa do trabalho que você está desenvolvendo, da campanha, que é algo que é realmente puxado, mas por causa da pandemia, segundo ele só vai conseguir matar a saudade de você em fevereiro. Ano que vem. Porque meu pai já tem 82 anos, né? Em que pese seja uma pessoa muito ativa e com uma saúde muito forte, meu pai já tem 82 anos e é meio teimoso. Então, durante a pandemia, a gente teve que orientar ele a ficar em casa. E eu tenho dito para eles terem um pouco de cuidado, ficarem lá, porque em algum momento eu posso visitá-los, ou eles vêm me visitar, mas vai ter que esperar. Então, a saudade é forte, afinal de contas eu vim para cá, a gente viveu um tempo junto, né? Então, eu vivia com minha mãe durante um tempo, só eu e minha mãe. Aí depois vim viver com meu pai. Então a gente viveu junto, foi muito parceiro durante muito tempo. Claro, com todos os desafios que mora, né? Família, a gente olha o pai do colega, acha super legal, mas viver, conviver, trabalhar não é fácil. Mas sem dúvida nenhuma meu pai é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Né? Tem parte de mim, é ele também, e tem muita saudade, né? Vive muito longe. A gente vive longe, se vê pouco, mas se fala sempre e de alguma maneira a gente está sempre junto, né? De alguma forma a gente está sempre conectado. E pela idade dele é melhor que ele fique quieto lá para não correr risco, afinal de contas essa pandemia é séria, né? A gente vai se encontrar já, meu pai, antes, aí, todo dia ele fala, tô com saudade, minha mãe também. A gente vai se encontrar já, tem que ficar quieto, esperar a coisa ser resolvida,
porque vale muito mais a pena matar a saudade por telefone agora do que correr risco e depois não ter nem mais saudade para matar, né? Então meu pai e minha mãe, fiquem em casa, viu? Massa, show de bola!